logo antes de uma complicação inesperada enviar a sala para o caos total mais uma vez. Dentro da sala de cirurgia, enquanto o segundo choro fraco do bebê desvanecia no ritmo frenético dos alarmes, a atmosfera mudou completamente. Do alívio pro pânico absoluto. Uma enfermeira olhou pro monitor, a voz tremendo. Ela está sangrando rápido demais. A pressão está caindo de novo. O Dr. Mason Reeves enrijeceu. Lily já tinha sido empurrada pro limite 2 vezes. Esse era o momento que poderia roubá-la para sempre. Tragam mais bolsas de sangue, Mason ordenou. Aumentem os fluidos. Preciso de grampos agora. Mexam-se. Do lado de fora do vidro, Adrian Wolfe sentiu um vento frio atravessá-lo. Mesmo com o corredor selado, a respiração dele embaçou a janela de observação enquanto ele se inclinava mais perto, os olhos travados na forma frágil de Lily. Ela parecia impossivelmente pequena sob as luzes cirúrgicas. Uma vida inteira perdida. Uma vida inteira perdida. E agora ela estava escapando de novo bem na frente dele. Ele pressionou a palma contra o vidro. Lily, não vá. Mas lá dentro, as coisas estavam em espiral. Um técnico cirúrgico chamou. O ritmo cardíaco dela está instável. Outro disse, estamos perdendo o pulso. Por um momento, parecia que a sala inteira estava prendendo a respiração. Mason trabalhou com precisão calma, guiando a equipe, se recusando a mostrar o terror que vivia atrás dos olhos dele. Ele tinha tratado milhares de pacientes, salvado vidas em circunstâncias impossíveis. Mas algo sobre Lily pesava mais forte. Talvez fosse o jeito que ela tinha sussurrado o nome dele antes da anestesia. Talvez fosse o fato de que ela tinha chegado sozinha, abandonada. Ou talvez fosse o homem do lado de fora do vidro, irradiando um amor desesperado que só a família carregava. No corredor, Adrian mal conseguia ouvir nada exceto o martelar dentro do próprio crânio. A tempestade lá fora chocava violentamente contra as janelas, o trovão estrondando como tambores de guerra. A mente dele voltou para a noite em que perdeu a família. A fumaça, as chamas, o momento em que ele pensou que a irmãzinha tinha morrido. Ele passou anos procurando, esperando, falhando. E agora o destino a trouxe de volta só para ameaçar levá-la de novo. Ele não percebeu que as mãos dele estavam tremendo até uma enfermeira se aproximar. Comandante Wolfe, talvez o senhor devesse sentar. Ele não se mexeu. Ela está lutando, ele disse baixinho. Eu sei que ela está. No fundo do corredor, Collie Thatcher sentava entre os 2 policiais militares, a ansiedade comendo ele vivo. Ele continuava puxando a gola da camisa, o suor pingando apesar do ar-condicionado gelado. A mente dele corria. Dívidas, seguro, Savannah, a traição que ele pensou que tinha escapado. Tudo estava desmoronando. Ele murmurou. Isso não era para acontecer. Ela não era para chegar tão longe. Um dos policiais lançou o olhar para ele. O que você acabou de dizer? Collie engoliu em seco. Nada. Eu não quis dizer. Ele não conseguiu terminar. De volta à janela do centro cirúrgico, Adrian de repente percebeu Mason fazendo compressões manuais. O pânico agarrou o peito dele. Não. Não, ele sussurrou. Outra enfermeira saiu correndo e correu em direção ao banco de sangue. Precisamos de mais unidades para Artman. Emergência. O nome ecoou nos ouvidos de Adrian. Artman. Wolfe. Irmã. Dentro. Mason gritou. Afastem. A equipe recuou enquanto ele chocava o coração dela. O corpo de Lily deu um solavanco leve. Nenhuma resposta. De novo. Outro choque. Ainda nada. Adrian sentiu algo dentro dele quebrar. Ele bateu o punho contra o vidro, a voz rachando. Lute, Lily. Lute. Enfermeiras viraram pro som, mas Mason não parou. Ele se recusou a perdê-la. Então, um pequeno bip. Outro. Um ritmo. Ela voltou, uma enfermeira gritou. Pulso retornando. Adrian exalou uma respiração que ele não sabia que estava segurando. Os ombros dele caíram. Pela primeira vez desde o pesadelo começar, a esperança piscou. Mas não durou. Mason de repente congelou. Esperem, o útero dela não está contraindo. Ela ainda está sangrando internamente. Preparem para a esterectomia. Um silêncio caiu, até lá fora. Adrian sentiu o peso daquelas palavras. Esterectomia significava que Lily sobreviveria, mas nunca carregaria outra criança. Ele cambaleou para trás, atingido pela crueldade disso tudo. Finalmente ela tinha encontrado família, segurança, filhos. E o destino exigia outro sacrifício. Dentro, a voz de Mason subiu de novo. Se não fizermos isso,
Ela não vai sobreviver. Mexam-se. Enquanto a equipe cirúrgica se preparava para o procedimento que mudaria a vida dela, a tempestade lá fora atingiu o auge, o trovão rachando tão alto que sacudiu o prédio. E no fundo do corredor, Collie sussurrou uma frase que fez o policial ao lado dele endurecer. Se ela não pode ter mais filhos, é melhor esse seguro valer a pena. Ele não sabia que o policial tinha ligado a câmera corporal. E ele não sabia que Adrian estava caminhando em direção a ele, tendo ouvido cada palavra. Adrian Wolfe se moveu em direção a Collie Thatcher com os passos lentos e deliberados de um homem que tinha cruzado campos de batalha e sobrevivido a eles. Mas essa traição cortava mais fundo que qualquer ferida que ele já tinha levado. A tempestade lá fora rugia, sacudindo as janelas ao longo da ala cirúrgica, mas não era nada comparado à tempestade crescendo dentro dele. Collie sentou rígido entre os policiais, tentando parecer composto, mas o tremor na perna dele o traía. Ele viu Adrian se aproximando e empalideceu como um homem assistindo a própria sentença caminhar em direção a ele. Você disse algo, Adrian disse, a voz baixa mas carregando o peso de julgamento. Diga de novo. Collie tentou rir. Olha, cara, você tá tirando as coisas de contexto. Eu tô estressado. Qualquer um diria coisa idiota. Adrian se aproximou mais. Você disse. Se ela não pode ter mais filhos, é melhor o seguro valer a pena. A respiração de Collie travou. O policial à esquerda dele se mexeu, a luz da câmera corporal piscando vermelha. Collie de repente entendeu que ele não estava só preso. Ele estava sendo gravado. Eu não quis dizer dessa forma. Ele sussurrou. Você não entende. Não, Adrian respondeu. Você não entende. Você não entende como é o amor ou a lealdade ou humanidade básica. Collie tentou se levantar, mas o policial o pressionou de volta para o assento. Adrian se inclinou para frente apenas o suficiente para Collie sentir o calor da raiva irradiando dele. Você a deixou para morrer. Você assinou a vida dela e agora você senta aqui preocupado com o seguro. Os olhos de Collie correram pelo corredor, desesperados. Eu tava com medo, tá bom? Eu tô endividado. As pessoas estavam me ameaçando. Eu não sabia o que fazer. Adrian não piscou. Então você escolheu a única pessoa que confiava em você como seu sacrifício. A voz de Collie quebrou. Não era para ir tão longe. Se ela morresse naturalmente, se os bebês não sobrevivessem, teriam chamado de complicações. Eu não teria que. Adrian agarrou o encosto da cadeira, os nós dos dedos ficando brancos. Você está confessando que esperava que sua esposa morresse. Eu nunca disse isso, Collie protestou. Você não precisou, Adrian respondeu. Antes que Collie pudesse responder, o Dr. Mason Reeves apareceu no fim do corredor, o avental cirúrgico manchado da intensidade da operação, máscara pendurada no pescoço. O rosto dele estava tenso, exausto e carregando notícias pesadas o suficiente para silenciar o espaço. Adrian se virou instantaneamente. Como ela está? Mason se aproximou, pausando apenas quando ficou diretamente na frente de Adrian. Ela está viva, ele disse suavemente. Os dois gêmeos estão estáveis. Um está muito fraco, mas respirando. Adrian fechou os olhos em alívio. Os ombros dele caíram, uma prece silenciosa escapando dele. Mas quando ele abriu os olhos de novo, Mason continuou. Fizemos a esterectomia. Adrian inalou bruscamente. Ele sabia. Mas ouvir em voz alta ainda atingia como um golpe. Ela nunca vai poder carregar outra criança, Mason disse. Mas ela vai viver. E seu sobrinho e sobrinha vão viver. Por um momento, Adrian olhou para o chão, deixando a verdade se assentar. Lily tinha perdido o suficiente na vida, a infância, a identidade, a família. Agora ela tinha perdido algo mais. Algo que nunca poderia recuperar. Collie, atordoado, sussurrou. Espera, eles realmente fizeram. Eles tiraram. Mason virou para ele com frieza profissional. Sua esposa quase morreu. O corpo dela não teve escolha. Collie engoliu. Então ela sobreviveu. Sim, Mason disse. Apesar de você. Os policiais trocaram olhares. Collie afundou mais fundo na cadeira, o pânico subindo na garganta. Tudo em que ele tinha apostado estava escorregando pelos dedos. Enquanto isso, Mason tocou o ombro de Adrian. Ela está na recuperação. Ela vai precisar de alguém em quem confia quando acordar. Alguém que esteja do lado dela. Adrian acenou. Me leve até ela. Mas antes de seguir, ele virou de volta para Collie, que estava tremendo agora, percebendo que o mundo dele estava desmoronando. Adrian falou calmamente,
com uma finalidade que fez o ar vibrar. Você queria ela morta, ele pausou. Agora você é quem está acabado. E enquanto ele se afastava, os policiais receberam uma ligação que selaria o destino de Collie. Evidência de fraude, ameaças gravadas, e a investigação do seguro tinha oficialmente começado. A sala de recuperação era escura, quieta e quente. O completo oposto da tempestade ainda rugindo lá fora. Máquinas zumbiam firmemente, seus ritmos suaves ecoando como batimentos cardíacos distantes. Lily estava inconsciente, pálida mas viva, o peito subindo e descendo sob um cobertor fino do hospital. O cabelo grudava úmido na testa, e as mãos tremiam levemente do trauma que o corpo tinha suportado. Ainda assim, mesmo na fraqueza, havia algo pacífico sobre ela. Algo intacto. Adrian Wolfe parava ao lado da cama, a postura rígida, mas os olhos mais suaves do que qualquer um no hospital tinha visto. Ele tirou as luvas, colocou elas na mesinha ao lado dela e afastou uma mecha de cabelo da testa com um toque gentil que contrastava fortemente com o comandante feroz que todos conheciam. Por um momento, ele se permitiu respirar. Sentir algo além de medo ou raiva. Essa mulher, a irmã que ele não via desde que ela tinha 3 anos, estava viva. E ele garantiria que ela continuasse assim. O Dr. Mason Reeves entrou quietamente, segurando um tablet. Ele hesitou, observando a cena, então se aproximou mais. Ela vai acordar em breve, ele disse suavemente. Os sinais vitais dela estão estáveis, mas ela está fraca. A perda de sangue vai levar tempo para se recuperar. Adrian acenou. Então, depois de uma longa pausa, ele perguntou: e os bebês? O rosto de Mason aqueceu com um sorriso raro. Os 2 estão na unidade neonatal. Bebê a está respirando sozinho. BBB, sua sobrinha, é pequena, mas lutadores correm na sua família, comandante. Adrian soltou uma respiração que ele não sabia que estava segurando. Eu quero vê-los quando ela acordar. Não antes. Mason acenou com respeito. Ela ia querer isso. O silêncio se instalou entre eles. Então Mason mudou levemente, os olhos baixos. Tem algo que preciso te contar antes dela acordar. Adrian se endireitou. O que é? Mason hesitou. Durante a cirurgia, ela continuava sussurrando algo. Através da máscara de oxigênio, através da dor, ela continuava dizendo seu nome. Adrian piscou. Ela nem sabia que eu existia. Não sabia. Mason concordou. Mas de alguma forma ela sentiu você ali. Como se o corpo dela te reconhecesse antes da mente poder. Um nó se formou na garganta de Adrian. Um que ele se recusou a reconhecer. Ela é mais forte que qualquer soldado que eu já treinei. Ele murmurou. Antes que Mason pudesse responder, os dedos de Lily se contraíram. Depois de novo. As pálpebras tremularam, lutando contra o peso da sedação. Adrian se inclinou instintivamente. Lily. Lily, é o Adrian. Eu tô aqui. Os olhos dela abriram, desfocados no início, então lentamente afiando. Adrian, ela sussurrou, a voz rouca. Ele acenou, engolindo seco. Sim, eu sou seu irmão. Os olhos dela encheram instantaneamente de lágrimas. Confusão, alívio, descrença, tudo inundando de uma vez. Eu achei que não tinha ninguém. Você tem, Adrian disse. Você sempre teve. Eu nunca parei de procurar por você. Uma única lágrima rolou pela bochecha dela. Meus bebês. Eles estão vivos, Adrian garantiu. Seguros, lutando, igual você. Os ombros dela relaxaram levemente, mas então a expressão torceu com algo mais escuro. Medo. Collie, ele disse que ia estar aqui. Disse. A mandíbula de Adrian endureceu. Ele não vai entrar nessa sala de novo. Antes que Lily pudesse perguntar por quê, Mason se aproximou gentilmente. Lily, você precisa descansar. Você está segura. Todo o resto pode esperar. Mas Lily balançou a cabeça fraca. Não, eu preciso saber. Ele não assinou, né? Os olhos dela encheram de pavor. Ele não ia deixar eles me salvarem. Adrian pegou a mão dela com cuidado. Lily, me escute. Ela o encarou com esperança frágil. Collie tentou deixar você morrer, Adrian disse baixinho, cuidadosamente, verdadeiramente. Mas ele falhou. E agora ele vai responder por tudo. Lily engasgou suavemente, um som de desgosto e traição mais profundos que qualquer ferida. Ela cobriu o rosto com as mãos tremendo. Por quê? Eu dei tudo para ele. Mason tocou o ombro dela.
Você não precisa carregar isso sozinha mais. Adrien adicionou. Você não está sozinha. Nunca mais. Lily baixou as mãos devagar, olhando entre os dois homens que tinham salvado a vida dela. Um por sangue, um por escolha. Algo mudou dentro dela naquele momento. Ela não era só uma vítima. Ela não era só uma esposa abandonada. Ela era alguém que valia a pena lutar. Alguém que ia se erguer. E Cole, o homem que apostou a vida dela, não fazia ideia do que estava vindo para cima dele. Porque Lily Hartman estava prestes a reclamar tudo que ele tentou roubar. Lily Hartman passou as próximas horas na recuperação, entrando e saindo da consciência conforme os efeitos da cirurgia lentamente desvaneciam. A tempestade lá fora diminuiu para uma garoa constante, o primeiro sinal de calma depois do caos que quase tinha tirado a vida dela. Mas dentro do peito, uma tempestade muito diferente começou a crescer. Quieta, controlada e alimentada por algo que ela não sentia há muito tempo: determinação. Adrien sentou ao lado dela, braços cruzados, postura protetora. Ele não falava a menos que ela iniciasse, dando espaço para ela respirar, pensar, processar. O Dr. Mason Reeve checava ela com frequência, ajustando os medicamentos, explicando a condição dela gentilmente para que ela não se sentisse sobrecarregada. Mas toda vez que Mason falava, Lily via algo atrás dos olhos dele: preocupação, calor, uma suavidade que não pertencia só a um médico. Ela não entendia ainda, não completamente, mas sentia. Horas passaram. Lily eventualmente pediu para sentar, mesmo que o corpo tremesse com esforço. Mason ajudou a ajustar a cama, as mãos firmes nos controles. Não force demais, ele alertou. Seu corpo passou por mais do que a maioria das pessoas passa numa vida inteira. Lily deu um sorriso fraco. Eu já passei por pior do que você imagina. Mason pausou, estudando o rosto dela do jeito que alguém examina um artefato frágil de força inesperada. Eu acredito em você, ele disse suavemente. Adrien se aproximou mais. Os bebês querem te conhecer quando você estiver pronta. Lágrimas instantâneas encheram os olhos de Lily. Me leve até eles, ela sussurrou. Mason balançou a cabeça gentilmente. Ainda não. Você precisa ficar de pé primeiro, mesmo que só por alguns segundos. Parecia impossível. Se sentia impossível. O corpo dela gritava exaustão. As pernas pareciam borracha, e cada respiração lembrava ela do que tinha perdido. Mas algo mais profundo que a dor a empurrou. Ela tinha 2 recém-nascidos esperando do outro lado daquele corredor. 2 alminhas que tinham lutado com ela. Adrien e Mason ajudaram ela a balançar as pernas para fora da cama. Os pés dela tocaram o chão frio. Os joelhos cederam imediatamente, mas ambos os homens a seguraram antes que ela caísse. De novo, Lily sussurrou, agarrando o braço de Mason. Você não precisa provar nada, Mason murmurou. Sim, Lily disse sem fôlego. Eu preciso. Eu preciso caminhar até eles. Mesmo que seja só um passo. Ela tentou de novo. Dessa vez, as pernas seguraram. Tremendo, mas seguraram. Adrien afirmou de um lado enquanto Mason apoiava do outro. Lily fechou os olhos, inalou devagar e sussurrou para si mesma. Por eles. Então ela deu um único passo trêmulo. Mason exalou bruscamente como se testemunhando um milagre. O aperto de Adrien apertou com orgulho. A voz de Lily rachou. Eu consigo. Eu consigo ir para os meus bebês. Ela deu outro passo. E outro. Cada centímetro parecia uma milha, mas ela seguia em frente. Em direção à maternidade, à sobrevivência, a um futuro que ela quase perdeu. Mas antes de chegarem nas portas da unidade neonatal, uma voz ecoou pelo corredor. Afiada, irritada, familiar. Cole Thatcher. Ele estava discutindo com a segurança, o rosto vermelho, cabelo selvagem de estresse. Eu tenho direitos. Ela é minha esposa. Vocês não podem me impedir de vê-la. Lily congelou, a respiração parando no peito. Adrien deu um passo à frente instantaneamente, bloqueando ela da vista. Fique atrás de mim. Mas Mason não se mexeu. Ele ficou ao lado dela, firme, protetor. A segurança tentou acalmar Cole, mas ele só ficou mais alto. Ela me deve uma conversa. Ela me deve a verdade. Vocês não entendem. Minha vida está desmoronando por causa dela. As mãos de Lily se enrolaram em punhos. Pela primeira vez desde acordar, a voz dela carregou força. Não, Cole, ela disse. O corredor caiu em silêncio. Cole virou, choque se estilhaçando pelo rosto. Ele não esperava que ela estivesse de pé. Ele não esperava que ela estivesse viva. Ele não esperava que ela estivesse forte.
Lily saiu de trás de Adrien, apoiando em Mason para equilibrar, mas mantendo o queixo alto. Você não perdeu sua vida por minha causa, ela disse, a voz tremendo mas clara. Você perdeu por causa do que você escolheu. Colin encarou ela como se visse um fantasma. Lil, você era pra... Ele parou antes de terminar. E isso foi o suficiente. Adrien se moveu em direção a ele. Mason ficou ao lado de Lily. Esse momento, essa mudança, foi o primeiro passo de Lily em direção a reclamar seu poder. E pela primeira vez, Colin percebeu que ela não era a mesma mulher que ele tinha tentado enterrar. O corredor parecia carregado de eletricidade no momento em que Lily Hartman falou. A voz dela, suave, abalada, mas inegavelmente viva, cortou a gritaria de Colin Thatcher como uma lâmina. Ele virou em direção a ela devagar, como se a mente dele não conseguisse processar o que estava vendo. A esposa que ele tinha tentado abandonar, a mulher que ele assumiu que morreria quietinha para que as dívidas dele desaparecessem, estava de pé na frente dele. Pálida, tremendo, mal sustentada pelo Dr. Mason Reeves, mas viva e forte o suficiente para enfrentá-lo. Lily, Colin sussurrou. Você tá andando. Ela se firmou contra o braço de Mason. Não por sua causa. Nunca por sua causa. Colin engoliu seco. Você não era para estar fora da cirurgia ainda. Eles disseram que você estava crítica. Eu pensei. Que eu ia morrer, Lily disse sem rodeios. Era nisso que você estava contando. Colin endureceu. Os olhos dele correram pelo corredor, procurando simpatia. Mas cada enfermeira, médico e funcionário olhava para ele com repulsa. Ele parecia pequeno, encolhendo mais a cada segundo. Adrien Wolfe deu um passo à frente, os ombros largos bloqueando parte do corredor. Não fale com ela a menos que ela peça. Mas Lily levantou uma mão trêmula. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Deixa ele falar. Colin tentou sorrir, mas a expressão rachou. Lily, por favor. As coisas saíram do controle. Eu estava estressado. Eu estava com medo. Você não sabe como é dever dinheiro para pessoas. Eu entrei em pânico. Você assinou minha morte, Lily sussurrou. Isso não foi pânico. Foi uma escolha. Colin passou as mãos pelo cabelo, andando de um lado pro outro. Você não entende. Eu não tinha saída. Eu estava me afogando. Eu precisava de algo para quebrar o ciclo. Se o seguro saísse, tudo ia se estabilizar. Eu ia poder te sustentar melhor depois. Era temporário. Até os policiais encaravam ele em descrença. Murmurou. Inacreditável. A voz de Lily vacilou, mas o olhar permaneceu firme. Você estava disposto a me matar para se salvar. Colin bateu o punho na parede. Eu não te matei. Você tá bem aqui, não tá? Aquela frase, aquelas palavras cruéis e insensíveis, aterrissaram como um tapa em todo o corredor. Adrien deu um passo à frente, mas Lily balançou a cabeça. Ela queria falar por si mesma. Colin, ela disse suavemente. Eu perdi a capacidade de carregar outra criança hoje. Eu quase morri. Nossos bebês quase morreram. E tudo que você se importava era com o cheque. Colin congelou, a boca aberta. Mason colocou uma mão firme nas costas de Lily. Ela se inclinou nele para equilibrar, mas os olhos nunca deixaram Colin. Você não me traiu só. Você traiu as duas vidas que você ajudou a criar. Algo em Colin estourou. Essas crianças arruinaram minha vida. Ele soltou. Você sabe como é ter dois bebês vindo quando você está quebrado. Você sabe quanta pressão isso é? Você me prendeu. O corredor inteiro engasgou em uníssono. A voz de Adrien caiu para uma suavidade letal. Repita isso. Colin recuou, percebendo tarde demais que estava pisando diretamente em direção aos policiais. Eu não quis dizer. Mas eles já estavam alcançando ele. Um policial falou firmemente. Colin Thatcher, você está sendo detido para interrogatório sobre fraude de seguro, perigo imprudente e declarações gravadas sugerindo intenção de causar dano. Colin entrou em pânico. Não. Vocês não podem me prender. Eu não fiz nada. Você tentou? Adrien rosnou. Enquanto os policiais o algemavam, Colin virou um último olhar desesperado em direção a Lily. Amor, por favor. Você sabe que eu te amo. Diz pra eles que eu não sou uma pessoa ruim. Diz pra eles. Lily encarou ele. Realmente encarou, como se visse a verdade pela primeira vez. Eu não sei quem você é, ela disse baixinho. Mas você não é mais meu marido. Essas palavras quebraram ele mais que as algemas.
Ele afundou entre os policiais, derrotado, exposto, acabado. Eles o escoltaram para fora, os protestos dele ecoando inutilmente pelo corredor. Lily inalou trêmula, o peso de tudo afundando de uma vez. Mason enrolou um braço ao redor dos ombros dela para firmá-la. Adrien se aproximou, protetor e orgulhoso. E pela primeira vez desde o pesadelo começar, Lily Hartman se sentiu livre. No momento em que Collie Thatcher desapareceu dobrando a esquina, arrastado entre dois policiais de cara fechada, o corredor inteiro pareceu 10 graus mais quente. Era como se o prédio em si tivesse respirado fundo depois de segurar desde que Lily Hartman foi trazida numa maca. Mas para Lily, a mudança era mais profunda. Como se uma porta dentro dela tivesse aberto pela primeira vez em anos, deixando entrar um ar que ela não sabia que estava sufocando sem. As pernas dela tremeram violentamente embaixo, a adrenalina esvaziando. Mason apertou o braço ao redor das costas dela. Calma, ele murmurou. Você forçou muito além do que seu corpo aguenta. Vamos te sentar antes que você desabe. Lily acenou, a garganta apertada. Ela odiava quão fraca se sentia fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, algo poderoso estava brotando dentro dela. Algo que ela não sentia desde a infância. Força, liberdade, identidade. Adrien deu um passo na frente dela, oferecendo a mão. A expressão normalmente severa tinha suavizado com algo quase frágil. Alívio. Deixa eu te carregar, ele disse gentilmente. Você não precisa ficar de pé mais um segundo se dói. Mas Lily balançou a cabeça. Eu preciso ficar de pé só por mais um minuto. Adrien trocou um olhar com Mason. Um de respeito, não desacordo. Mason não tentou convencê-la do contrário. Em vez disso, ele ajustou o apoio, deixando ela manter a independência enquanto ainda mantinha segura. Uma enfermeira trouxe uma cadeira de rodas, mas Lily levantou uma mão fraca. Por favor, deixe eu dizer uma coisa primeiro. Mason pausou. Adrien ficou ao lado dela, protetor mas paciente. Lily virou a cabeça devagar, absorvendo os rostos ao redor dela. Enfermeiras que ela tinha visto de passagem, equipe que tinha lutado pela vida dela, estranhos que tinham testemunhado seu momento mais baixo e seu mais forte na mesma hora. Lágrimas encheram os olhos dela, suaves mas significativas. Obrigada, ela sussurrou. Todos vocês, por me salvarem, por salvarem meus bebês. Uma enfermeira se aproximou, piscando emoção para trás. Você se salvou, querida. A gente só ajudou. Outra adicionou. Você é uma das mães mais corajosas que eu já vi passar por aquelas portas. O lábio de Lily tremeu. Ela nunca tinha pensado em si mesma como corajosa. Ela só pensava em sobreviver. Mas às vezes, ela percebeu, eram a mesma coisa. Finalmente se permitindo sentar, ela desceu na cadeira de rodas com uma respiração afiada. Mason se agachou na frente dela, ajustando a linha do soro. Os olhos deles se encontraram. A exaustão dela, a preocupação dele, e algo não dito passando quietamente entre eles. Você não precisava me segurar ali atrás, ela murmurou. Mas você segurou. A voz de Mason caiu para uma suavidade que ela não tinha ouvido dele antes. Eu não ia deixar você cair. Não hoje. Nunca mais, se eu puder evitar. Adrien pigarreou suavemente. Não de ciúme, mas reconhecimento. Lily não viu, mas Mason viu. Então Adrien se aproximou mais. Lily, antes de irmos ver os bebês, tem algo que eu quero que você saiba. Ela olhou para cima, os olhos cansados mas focados. Eu passei 30 anos achando que você tinha ido embora, Adrien disse, a voz mais firme que ela já tinha ouvido. Eu procurei por você em cada cidade para onde viajei. Em cada multidão, cada criança que me lembrava você. Eu dizia para mim mesmo que se eu te encontrasse, não ia te perder de novo. A respiração de Lily travou. Adrien se ajoelhou ao lado dela. Não como comandante, não como soldado, mas como irmão. O irmão dela. Você é família, ele disse baixinho. Você está segura. E eu não vou a lugar nenhum. Não agora, não nunca. As lágrimas de Lily caíram livremente agora. Mas eram diferentes das lágrimas que ela chorou antes. Essas pareciam cura. Pareciam promessas mantidas depois de décadas de dor. Ela alcançou a mão de Adrien. Ele apertou gentilmente. Então Mason tocou o ombro dela. Você tá pronta para conhecer seus bebês. Um sorriso trêmulo e suave quebrou no rosto de Lily. O primeiro sorriso real que ela mostrou desde entrar no hospital. Sim, ela sussurrou. Me leva até eles. Enquanto empurravam a cadeira de rodas em direção à unidade neonatal,
Nenhum deles sabia que outra reviravolta, uma que mudaria tudo de novo, esperava logo atrás daquelas portas de vidro. A unidade de terapia intensiva neonatal brilhava com luzes azuis suaves, o tipo projetado para manter os recém-nascidos calmos e protegidos do mundo duro esperando lá fora. Quando as portas automáticas deslizaram abertas, Lily Hartman sentiu o batimento cardíaco mudar. Rápido demais, cheio demais, frágil demais. Adrien caminhava ao lado da cadeira de rodas com peso protetor enquanto o Dr. Mason Reeves empurrava devagar, dando tempo para ela respirar, se firmar, se preparar para o momento pelo qual ela quase morreu. Dentro da UTI neonatal, 2 pequenas incubadoras ficavam próximas, cada uma cercada por fios, monitores e o zumbido gentil das máquinas mantendo seus recém-nascidos seguros. Enfermeiras se moviam quietas, quase reverentemente, reconhecendo Lily com sorrisos calorosos. Uma se aproximou, uma mulher de aparência gentil com olhos suaves. Senhora Hartman, ela sussurrou. Você gostaria de conhecer seu filho e sua filha? A respiração de Lily travou. Sim, ela sussurrou, as mãos tremendo incontrolavelmente. Sim, por favor. Adrien colocou uma mão no ombro dela. Mason se agachou ao lado, firmando ela enquanto as emoções sacudiam todo o corpo dela. Lily não tinha medo de quebrar. Ela já tinha quebrado. O que a aterrorizava era o medo de que tudo isso não fosse real. Que ela ia piscar e acordar no mundo onde os bebês nunca sobreviveram. A enfermeira as levou até a primeira incubadora. Esse é o bebê A, ela disse suavemente. Seu filho. Lily se inclinou para frente, agarrando os lados da cadeira de rodas. E lá estava ele. Pequeno, delicado, enrolado em tubos e calor, mas vivo. O peito dele subia e descia com determinação frágil. Um tufo de cabelo escuro encaracolado contra a testa. A mãozinha minúscula se contraiu como se alcançasse algo que só os recém-nascidos conseguem sentir. As lágrimas de Lily caíram instantaneamente. Ele é perfeito, ela sussurrou, mal respirando. Adrien limpou os olhos antes que alguém notasse. Ele parece forte, ele disse com a voz rouca. Igual você. Mason se inclinou mais perto. Ele se estabilizou mais rápido do que esperávamos. Ele é um lutador. A enfermeira sorriu. Você gostaria de tocá-lo? Lily engasgou suavemente. Eu posso. Com todos os tubos. 2 dedos gentilmente pela abertura. A enfermeira instruiu. Lily deslizou a mão trêmula para dentro. Quando a ponta do dedo dela roçou a palma do filho, os dedinhos minúsculos enrolaram ao redor dela com força surpreendente. Ela soluçou quieta, crua, grata, dominada. Oi, querido. A mamãe tá aqui. Até Adrien teve que desviar o olhar. Então a enfermeira acenou em direção à segunda incubadora. E agora sua filha. Lily acenou, o peito apertado, o coração batendo. Se o bebê atirou o fôlego dela, o bebê quase a quebrou. A menininha era ainda menor, a pele translúcida, as respirações mal visíveis. Uma touca de tricô suave, rosa e branca, cobria a cabecinha frágil. Ela teve mais dificuldade, a enfermeira sussurrou. Mas ela tá aguentando. O mundo de Lily inclinou. Ela parece que tá lutando tanto. Mason se aproximou. Ela está. Ela surpreendeu todos nós. Adrien adicionou. Ela é uma Wolf. Lutar tá no sangue dela. Lily se inclinou e sussurrou. A mamãe tá aqui, menininha. Eu tô tão orgulhosa de você. O peitinho minúsculo da bebê tremulou como se respondesse à voz dela. Mas bem quando o momento se instalou em algo milagroso, algo curativo, outra enfermeira correu em direção a eles, segurando uma prancheta e usando uma expressão problemática. Dr. Reeves, ela disse sem fôlego. Tem um problema. Mason se endireitou. Que problema? É o BBB, a enfermeira disse. Um resultado de teste de rotina chegou. Algo inesperado apareceu. Lily sentiu o estômago cair. O quê? O que você quer dizer? A enfermeira hesitou, olhando para Adrien, depois para Mason. O tipo sanguíneo dela. Não combina com o seu. Lily piscou, confusa. O quê? Isso não faz sentido. Collie e eu. Não. A enfermeira disse baixinho. Não combina com o do Collie também. O silêncio bateu na sala como um frio repentino de inverno. Adrien deu um passo à frente devagar. O que você tá dizendo? A enfermeira respirou fundo trêmulo. Eu tô dizendo que o tipo sanguíneo do bebê B é geneticamente impossível com ambos os pais listados. Ela olhou diretamente para Lily. Alguém mais é o pai. A boca de Lily secou. Impossível.
Collie era o único. Mas então ela lembrou de uma noite meses atrás. Uma noite que Collie sumiu. Uma noite que ela acordou tonta, confusa, incapaz de lembrar de ter adormecido. Adrien se ajoelhou ao lado dela. Lily, olha pra mim. Você acha que Collie? Eu não sei, ela sussurrou, pânico subindo. Mas se ele não era o pai, então quem? Mason colocou uma mão no braço dela, a voz calma mas tensa. Lily, tem algo ainda mais importante. Ela virou para ele, a respiração tremendo. O teste sinalizou um marcador genético. Ele disse. Um que combina com outra pessoa nessa sala. Os olhos de Lily arregalaram. A respiração de Adrien parou. E Mason terminou a frase suavemente. BBB está biologicamente conectada à sua família, Comandante Wolf. Por um longo momento sem respiração, ninguém na UTI neonatal se mexeu. Máquinas zumbiam, monitores piscavam, e a subida e descida suave de dois peitinhos minúsculos de recém-nascidos continuava. Mas a sala em si parecia congelar. Lily Hartman encarou o Dr. Mason Reeves com olhos arregalados e incrédulos, as palavras repetindo na mente como um eco quebrado. BBB está biologicamente conectada à sua família, Comandante Wolf. Adrien Wolf não piscou, não respirou. A mão dele pairava sobre o ombro de Lily, firme e machucada. Explique, ele disse, a voz baixa e afiada, mas não irritada. Confusa, protetora, se preparando para algo que não fazia sentido. Mason respirou fundo devagar. O exame de sangue sinalizou um marcador genético. Uma variante recessiva autossômica extremamente rara encontrada quase exclusivamente entre a linhagem Wolf. A probabilidade de coincidência é microscópica. O estômago de Lily caiu. Dana exalou devagar. Collie Thatcher acabou de protocolar uma reivindicação de emergência, afirmando direitos parentais sobre ambos os recém-nascidos. A sala pareceu inclinar quando as palavras saíram da boca de Dana Whitfield. Collie Thatcher acabou de protocolar uma reivindicação de emergência, afirmando direitos parentais sobre ambos os recém-nascidos. Lily sentiu a respiração estilhaçar. Era como se o ar tivesse se tornado sólido, prendendo o peito dela num torno. Ele, o quê? Ela sussurrou, a voz fina e assustada. Ele tá tentando reivindicar meus bebês agora. Dana bateu no tablet, franzindo a testa. O protocolo entrou a menos de 10 minutos. Ele submeteu da custódia policial. Ele tá exigindo reconhecimento imediato como pai legal. O que, dependendo de como a papelada tá, poderia temporariamente parar ou complicar sua custódia. Lily balançou a cabeça vigorosamente, o pânico subindo. Não. Ele não pode. Ele tentou me deixar morrer. Ele tentou abandonar os bebês. Por que ele faria isso agora? Adrien Wolf não hesitou. Porque ele tá desesperado. Eli acenou sombriamente. Ele acha que reivindicar as crianças dá alavancagem ou simpatia. Ou ambos. Mason adicionou, a voz apertada com raiva. Ele tá tentando manipular o sistema antes de virar totalmente contra ele. Dana olhou para eles com uma mistura de simpatia e cautela. Deixa eu ser honesta. Legalmente, um pai biológico pode protocolar reivindicações até da custódia. Os tribunais ainda exigem revisão. O fato do Sr. Thatcher estar detido não remove automaticamente os direitos dele. As mãos de Lily tremeram. Ele não merece direitos. Não, Adrien disse afiado. Ele não merece. E vamos garantir que o tribunal veja isso. Dana pigarreou. Sra. Hartman, você vai precisar fornecer uma declaração confirmando as ações dele. Particularmente a recusa dele em autorizar cirurgia que salvaria vidas. O hospital pode apoiar sua reivindicação, mas seu testemunho em primeira mão é crucial. Lily engoliu, sentindo o peso de tudo pressionando nos ombros de novo. Eu vou fazer. Vou contar tudo para eles. Vamos te ajudar, Mason disse, apertando gentilmente o ombro dela. Dana continuou. Além disso, vou protocolar uma moção protetiva imediata para restringir o Sr. Thatcher de ganhar custódia temporária ou visitação até a investigação criminal avançar. Mas até o juiz assinar, o pedido tá ativo. A voz de Lily rachou. Então ele poderia realmente nos atrasar de levá-los para casa. Dana inalou profundamente. Possivelmente. Mas prometo que tudo que você compartilhou hoje vai trabalhar a seu favor. Adrien se aproximou, a voz controlada mas vibrando com fúria. Você pode incluir a gravação? Aquela onde ele disse que o pagamento do seguro valeria a pena se ela morresse. Dana piscou. Tem uma gravação. Um dos policiais deu um passo à frente.
Sim, senhora. A câmera corporal captou as declarações dele. Estamos submetendo pro relatório policial. A postura de Dana mudou instantaneamente. Confiança substituindo cautela. Isso muda tudo. Lily sentiu os ombros afrouxarem só uma fração. Dana continuou. Com a gravação, testemunho médico e corroboração do Sr. Wolfe, a reivindicação de emergência do Collie não vai se sustentar. Um juiz provavelmente vai ver como retaliação ou manipulação, não preocupação genuína. Os olhos de Lily brilharam com lágrimas. Obrigada. Muito obrigada. Mas Dana não tinha terminado. Tem mais uma coisa. Todos tensionaram. O Sr. Thatcher também alegou, ela disse devagar, que você é emocionalmente instável e inadequada para custódia devido ao seu trauma médico. Lily engasgou, horror atravessando o rosto. Ele disse o quê? Dana acenou com pesar. Ele declarou, você não está em condições de cuidar de recém-nascidos. Ele alega que sua instabilidade a longo prazo coloca os bebês em risco. Instabilidade a longo prazo. Lily repetiu, atordoada. Eu trabalhei sem parar para sustentar ele. Eu nunca sequer. Adrian cortou. Ele tá mentindo. E vamos desmantelar cada mentira. A voz de Mason virou aço afiado. Ele deixou ela para morrer na mesa de operação. Ele não pode determinar a estabilidade dela. Eli cruzou os braços. Eu vou testemunhar. O que for preciso. Dana tomou notas rapidamente. Bom. Vou precisar de todas as declarações por escrito nas próximas 48 horas. Lily limpou as lágrimas, o queixo tremendo mas se erguendo. Eu vou contar a verdade. Cada parte. Dana deu um aceno reconfortante. Assim que a moção protetiva for protocolada, você vai ter custódia total. Mas até lá, preciso que você fique calma e deixe a gente lidar com o lado legal. Lily exalou trêmula. Vou tentar. Dana ofereceu um pequeno sorriso. Você tá indo melhor do que pensa. Então ela virou em direção à porta. Vou começar a redigir a ordem de restrição de emergência imediatamente. Assim que Dana saiu, a sala aliviou levemente. Mas visivelmente. Mason se ajoelhou na frente de Lily, o olhar caloroso. Você não quebrou durante a cirurgia. Você não quebrou enfrentando ele no corredor. Você não tá quebrando agora. Adrian ficou alto atrás dela. Ele não vai ganhar. Não dessa vez. Lily inalou profundamente, olhando para os bebês dela. Lutadores minúsculos que precisavam dela mais que qualquer coisa. Eu não vou deixar ele tirar mais nada de mim, ela sussurrou. Mas quando ela disse isso, um bip repentino do monitor do BBB quebrou o momento. A enfermeira correu. O rosto de Mason empalideceu. Adrian se moveu instantaneamente. Lily sentiu o coração rachar. Os níveis de oxigênio do BBB estavam caindo rápido. No momento em que o monitor do BBB começou a gritar, o ar dentro da UTI neonatal mudou de tenso para catastrófico. Um alarme penetrante ecoou pelo espaço quieto. Luzes vermelhas piscaram acima da incubadora como avisos do próprio destino. Enfermeiras correram de ambos os lados, a sala explodindo em movimento frenético. O corpo inteiro de Lily deu um solavanco. O que está acontecendo? O que tem de errado com ela? A voz dela tremeu violentamente e ela tentou se erguer da cadeira de rodas, mas as pernas enfraquecidas cederam. Mason a pegou instantaneamente. Calma, Lily. Fica sentada. Eu te segurei. Mas os olhos dele estavam fixos nos monitores. E a preocupação escrita no rosto dele destruiu o que restava da compostura dela. Adrian se moveu mais rápido que o pensamento. Qual o nível de oxigênio dela? Uma enfermeira respondeu rapidamente. 62, e caindo. Baixo demais. Muito baixo. Outra enfermeira levantou o bebê gentilmente da incubadora, carregando ela com precisão delicada para uma mesa aquecida. O peitinho minúsculo da bebê se movia em explosões rasas e irregulares. Ela estava lutando. Mas perdendo. Lily sentiu o calor subir pro rosto e então drenar dele de uma vez. Minha bebê. Minha bebê. Mason virou para ela, se ajoelhando para ficarem no mesmo nível de olho. Lily, me escuta. Vamos ajudá-la. Ela é pequena, mas é uma lutadora. Você precisa respirar com ela. Eu não posso perdê-la, Lily sussurrou. Eu acabei de encontrá-la. Eu só. Adrian se moveu ao lado de Mason. A voz dele era firme, controlada, mas ela viu o pânico piscar embaixo. Lily, olha para mim. Ela tentou, mas os olhos continuavam voltando pro corpinho mole da filha. O Mason e a equipe salvaram você,
Adrien disse firmemente. Eles salvaram seu filho. Eles vão salvá-la também. Mas Lily não estava ouvindo lógica mais. Só medo. Medo de perder uma filha que ela nem tinha segurado. Medo do destino tirar mais uma coisa dela depois de tirar tanto. A enfermeira chamou. A saturação dela tá em 48. Mason entrou em modo médico total. Ele pegou o bebê nas mãos, os movimentos uma mistura impecável de gentileza e urgência. Prepare ventilação com pressão positiva. Agora. Outra enfermeira entregou o dispositivo minúsculo de máscara com bolsa projetado para prematuros. Mason selou sobre o nariz e boca da bebê. 1, 2, respira. 1, 2. Vai, querida. Ver ele lutando pela filha dela quebrou Lily de um jeito que nada mais tinha quebrado. Ela enterrou o rosto nas mãos, lágrimas escorrendo, a voz rachando através dos soluços. Por favor não tira ela. Por favor. Adrien se agachou ao lado dela, agarrando as mãos tremendo. Lily, você não tá sozinha. Eu tô bem aqui. Não vou a lugar nenhum. Ela soluçou mais forte, se inclinando nele pela força que ela não tinha mais. Então o gemido pequeno. Mal audível, mas real. Mason congelou, então levantou a cabeça. Ali. Ela tá respondendo. O monitor piscou para cima. 52, 59, 68. Lily engasgou e deu um solavanco em direção à mesa. Ela tá respirando. Mason engoliu seco, uma camada de suor na testa. Sim. Ela tá lutando de volta. O alívio foi tão avassalador que Lily quase desabou. Ela agarrou o braço de Adrien enquanto chorava. Gratidão pura e sem filtro inundando ela. Mason continuou guiando a ventilação até a respiração da filha se fortalecer mais. Então ele olhou para Lily. Você quer segurar ela? Ele perguntou suavemente. Lily congelou. Eu posso. Você deveria, ele disse gentilmente. Ela precisa de você. Duas enfermeiras trabalharam juntas para desconectar os fios necessários, garantindo que o tubo de oxigênio permanecesse estável. Então Mason levantou a recém-nascida minúscula, tão pequena que parecia não pesar nada, e carregou ela com cuidado reverente em direção a Lily. As mãos dela tremeram violentamente, aterrorizada de não ser forte o suficiente. Mas Mason guiou os braços dela, ajustando a postura, envolvendo as mãos ao redor do embrulho frágil. E então, pela primeira vez, Lily segurou a filha. O mundo parou. O bebê dela era quente, real, vivo. Os dedos minúsculos enrolaram contra o peito de Lily como se reconhecesse o lar. A mãe soltou um som que era meio soluço, meio prece. Eu tô aqui, Lily sussurrou. A mamãe tá aqui. Os dedos minúsculos apertaram levemente. E naquele momento, tudo que tinha desmoronado começou a se reconstruir. Mas antes que a paz se instalasse totalmente, um guarda de segurança apareceu na porta, a expressão tensa. Comandante Wolf, ele chamou. Atualização urgente. Adrien virou bruscamente. O que aconteceu? O guarda hesitou, os olhos correndo em direção a Lily. É sobre o Sr. Thatcher. O pulso de Lily disparou. O que sobre ele? Ele escapou da custódia 1 hora atrás. Todos pararam de respirar. O guarda adicionou, a voz apertada. E a polícia acredita que ele tá vindo pra cá. Pro hospital. Asterisco asterisco e assim, minha gente, a história encontra seu final. Asterisco asterisco. Mas você, sim, você que ficou comigo até agora, tem um motivo pra isso, né? Algo na jornada de Lily tocou seu coração. Talvez de um jeito que você nem esperava. Lily nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, nunca somos tão impotentes quanto pensamos. Como disse Marco Aurélio, o que está no caminho se torna o caminho. A dor dela não a definiu. A coragem sim. Ela aprendeu que família de verdade nem sempre é aquela em que você nasce. É aquela que escolhe te proteger quando a vida desmorona. E talvez essa seja uma lição para todos nós. A cura vem quando paramos de sobreviver sozinhos e deixamos os outros ficarem ao nosso lado. Se essa história te fez sentir algo, força, esperança, talvez até um pouco de cura, então não vá embora em silêncio. Deixa aquele like maroto, compartilha com alguém que precisa de um empurrãozinho hoje. E se inscreve no canal para caminhar com a gente em mais jornadas como essa. A gente tá aqui com você. E você nunca está sozinho na sua luta. Até a próxima história. Coração Azul torceu. Você tá dizendo que o Adrien é? Não. A voz dela rachou. Isso é impossível. Isso não é o que você tá insinuando, né?
Ele é meu irmão. Não, Mason disse rapidamente, balançando a cabeça. Ninguém tá dizendo nada inapropriado. Isso não é sobre paternidade. É sobre ancestralidade. Ele puxou o prontuário. O BBB tem um marcador que prova algo diferente. Algo sobre você, Lily. Lily piscou. Eu. A enfermeira interveio gentilmente. Esse marcador só aparece em crianças que herdam dele dos dois pais. Isso significa que o bebê recebeu uma cópia de você e uma de alguém relacionado ao comandante Wolf. O mundo inclinou. Adrien deu um passo para trás como se atingido por uma memória. Mas isso significaria que a Lily compartilha sangue Wolf. Não por adoção, não por acidente. A voz dele vacilou pela primeira vez em anos. Significa que ela é minha irmã biológica. Não só assumido, não só possível. Provado. Mason acenou. O teste confirma a conexão genética da Lily com a linhagem Wolf. O que significa que, antes de qualquer outra coisa, você estava certo, comandante. Ela realmente é sua irmã. A notícia atingiu Lily como uma onda. A vida inteira ela acreditou que estava sozinha. Uma órfã no sistema. Uma garota sem raízes, sem lar de verdade, sem ninguém que a quisesse. E agora isso. Ela cobriu o rosto, tremendo. Eu sou realmente parte de uma família. Adrien se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, a voz quebrando. Você sempre foi. Mas agora tem prova. A mão dele pairou antes de descansar gentilmente sobre a dela. Eu não te perdi. Não no incêndio. Não no sistema. Não para ele. Lily, você sobreviveu. Você sobreviveu a tudo. Ela soluçou suavemente. Alívio, luto, alegria, tudo emaranhado numa corrida avassaladora. Mas então a expressão dela mudou. Confusão, preocupação, medo. Espera, ela sussurrou. Se o BBB herdou o marcador, e eu tenho ele, então o Collie não pode ser o pai. A voz dela tremeu. Então quem é? A mandíbula de Adrien endureceu. Vamos descobrir. Mas primeiro, você precisa respirar. Mason olhou para a porta e baixou a voz. Tem outra parte que você precisa ouvir. E é urgente. Lily limpou as lágrimas. Me conta. Mason se inclinou mais perto. O marcador é tão raro que só um punhado de parentes Wolf poderiam ser portadores. E um deles. Ele olhou para Adrien. Comandante, você se lembra de arquivar DNA para compatibilidade médica durante a missão humanitária da sua unidade 8 meses atrás? Adrien acenou devagar. Sim. Por quê? Mason continuou. Seu primo Eli Wolf estava estacionado em Nova York naquela época. Ele era um doador registrado nesse hospital. Teve um incidente meses atrás onde a Lily veio para desidratação. Ela desmaiou. Você se lembra? Lily acenou fracamente. Eu lembro pedaços. O Collie não estava lá. Uma enfermeira disse que um estranho me trouxe. Eu sempre achei que ela quis dizer um passante. Mason terminou gentilmente. Aquele homem era o Eli. Ele assinou o consentimento como um bom samaritano e foi embora antes de você acordar. Ele não sabia quem você era. Você não sabia quem ele era. Os olhos de Lily arregalaram. E o bebê? Mason acenou. O marcador genético mostra que ele é o pai biológico. Adrien exalou devagar. Não irritado. Chocado, processando. Lily balançou a cabeça, tonta. Mas nada aconteceu entre a gente. Eu ia lembrar. Mason levantou uma mão. Ninguém tá sugerindo nada inapropriado. Mas durante seu colapso, o Eli ajudou. Teve uma transfusão de emergência. Uma transfusão usando o sangue dele. Um cenário extremamente raro, mas medicamente documentado. A respiração de Lily se firmou quando ela entendeu. Então o BBB herdou o marcador dele através da transfusão que salvou minha vida. Sim. Mason disse. É medicamente raro, mas possível. E no seu estado de gravidez enfraquecido, o DNA dela incorporou um fragmento do marcador de linhagem dele. Não muda o pai dela, e não torna nada impróprio, mas torna uma coisa clara. Ele apontou para a filha dela. Ela carrega a linhagem Wolf. Adrien se aproximou da incubadora, encarando a menininha minúscula. A voz dele suavizou com admiração. Ela é família. Lily soluçou de novo, dessa vez de alívio. Então Mason adicionou. Mas temos mais um problema. Todos viraram em direção a ele. Tem uma complicação legal ligada ao arquivo do doador, Mason disse. Uma que poderia ameaçar a custódia se não agirmos rápido.
O coração de Lily caiu. E antes que Mason pudesse explicar mais, uma nova silhueta apareceu na porta da UTI neonatal. Uma que mudaria tudo mais uma vez. O bip suave dos monitores encheu a UTI neonatal enquanto cada cabeça virava em direção à porta. Emoldurado nas luzes brilhantes do corredor estava um homem alto de jaqueta azul marinho, água da chuva ainda pingando do cabelo e ombros. A presença dele não era ameaçadora. Apenas inesperada, familiar e pesada com algo não dito. Adrian Wolfe se endireitou instantaneamente, os olhos se estreitando. Eli. O homem entrou completamente, tirando o capuz. Ele parecia mais jovem que Adrian, mas carregava a mesma mandíbula afiada, os mesmos olhos fundos. Um Wolfe inconfundivelmente. A expressão dele piscou entre culpa, preocupação e algo profundamente protetor. Adrian, Eli Wolfe disse baixinho. Eu vim assim que recebi a ligação. A respiração de Lily travou. Esse era o homem cujo sangue tinha salvado ela. O homem ligado sem intenção ao marcador genético da filha dela. O primo em quem o irmão dela confiava. Adrian se moveu para frente. Como você sequer sabia? Eli olhou para Mason. Ele me contatou. Disse que tinha uma complicação com uma doação passada. Mason entrou cuidadosamente. Comandante Wolfe. Lily, o Eli precisava estar aqui. O hospital requer esclarecimentos sobre o marcador genético e o arquivo do doador. É protocolo padrão quando sinalizações de linhagem inesperadas aparecem. Lily apertou o apoio de braço da cadeira de rodas. Minha filha está em perigo. Os olhos de Eli suavizaram. Não. Absolutamente não. Eu tô aqui para garantir que ela não esteja. Mas a tensão fervia de qualquer forma. Adrian cruzou os braços. Explique tudo. Eli se aproximou devagar, respeitando o espaço ao redor de Lily e dos bebês. Meses atrás, eu estava estacionado no Brooklyn. Vi uma mulher desmaiar perto da entrada do hospital. Fraca, pálida, desidratada. Eu não sabia o nome dela. Não sabia nada. Eu só carreguei ela para dentro. Assinei o consentimento de emergência porque não tinha mais ninguém com ela. Lily engoliu seco. Eu lembro de flashes. Alguém me segurando, alguém dizendo que eu ia ficar bem. Era você. Eli acenou. Os médicos precisavam de um doador compatível para uma transfusão rápida. E eu por acaso combinei. Fui embora antes de você acordar. Achei que você tinha gente que ia aparecer. Não pensei que ia te ver de novo. Os olhos dele deslizaram em direção à menininha minúscula na incubadora. Quando o Dr. Reeves me ligou uma hora atrás, eu quase não acreditei. Adrian exalou bruscamente, a tensão deixando os ombros. Então o marcador genético foi acidental. Sim, Eli disse firmemente. Eu nunca cruzaria uma linha com uma paciente, uma estranha. O olhar dele piscou para Lily. Respeitoso. Especialmente não a mãe de recém-nascidos. Lily soltou uma respiração que não percebeu que estava segurando. Um peso se ergueu. Mas só por um segundo. Mason pigarreou, trazendo de volta a seriedade. Ainda tem a questão legal. Eli imediatamente se aproximou mais. E é por isso que eu tô aqui. O arquivo do doador não era confidencial. Listava meu nome. Por causa disso, os serviços de proteção à criança sinalizaram os resultados do teste do BBB. Adrian endureceu. Sinalizaram? Por quê? Mason entregou um tablet para ele. Eles estão questionando se o recém-nascido pode ter uma segunda reivindicação paterna devido ao marcador genético. Apesar de ser medicamente não relacionado à concepção. Eles não entendem a ciência. E com a quase morte da Lily e a prisão do Collie, eles estão sendo excessivamente cautelosos. Lily sentiu o peito apertar. Eles acham que ela não pertence totalmente a mim. Mason balançou a cabeça. Você é a mãe dela. Isso é inquestionável. Mas os serviços de proteção à criança precisam de clareza para garantir que não existam conflitos de custódia incomuns. Eli deu um passo à frente instantaneamente. Eu vou assinar o que eles quiserem. Vou testemunhar. Vou dar DNA. Vou confirmar a transfusão. Vou fazer qualquer coisa para protegê-la. Lily olhou para cima para ele. Esse estranho que tinha inconscientemente salvado a vida dela e tocado a linhagem da filha. Havia algo honesto nos olhos dele. Algo firme. Mas Adrian ainda não estava satisfeito. Os serviços de proteção à criança já te contataram. Sim, Eli admitiu. Eles estão mandando um representante hoje à noite. Hoje à noite. Lily engasgou. Eu mal acordei da cirurgia. Eu nem segurei meus bebês ainda. Mason se agachou ao lado dela. Não vamos deixar ninguém tirar vantagem da sua condição.
Vamos te proteger. Adrien colocou uma mão no ombro dela. Eu não vou deixar ninguém ameaçar o que é seu. Você tem minha palavra. A voz de Lily tremeu. O que eu faço? Antes que alguém pudesse responder, a porta da UTI neonatal abriu de novo. Uma mulher de blazer cinza entrou, carregando um tablet e usando um crachá escrito Serviços de Proteção à Criança. Os olhos dela escanearam a sala com calma profissional até pousarem em Lily. Senhora Hartman, ela disse gentilmente. Eu vim discutir a revisão de custódia para sua filha recém-nascida. O sangue de Lily congelou. Mason sussurrou. Calma. Vamos lidar com isso. Adrien se moveu protetoramente pro lado dela. Eli ficou pronto para testemunhar. Mas Lily, fraca, tremendo, dominada, sentiu a sala fechando. Porque depois de sobreviver à morte, ela agora era forçada a lutar pelo direito de manter a própria filha. A representante dos Serviços de Proteção à Criança, senhorita Dana Whitfield, entrou completamente na UTI neonatal, os saltos clicando suavemente contra o chão polido. Ela tinha a presença calma e medida de alguém acostumada a entrar em crises emocionais. O blazer impecável. O cabelo amarrado neatamente. A expressão profissional, mas não sem gentileza. Ainda assim, só a aparência dela fez o coração de Lily bater forte. Essa não era uma médica. Não era família. Era alguém com o poder de decidir o futuro dos filhos dela. Dana se aproximou devagar. Senhora Hartman, eu sei que esse é um momento difícil. Não tô aqui para causar dano. Tô aqui porque o protocolo exige que avaliemos certas irregularidades na triagem genética do seu recém-nascido. Lily agarrou os apoios de braço da cadeira de rodas até os nós dos dedos ficarem brancos. Irregularidades, ela sussurrou. Eu não entendo. Dana abriu o tablet. O marcador do BBB sinalizou uma potencial inconsistência genética que levantou questões sobre a linhagem paterna. Quando combinado com sua emergência médica, a ausência de um pai estável e a prisão do Sr. Thatcher cria uma situação que precisamos revisar. Adrien endureceu. Revisar o que exatamente? Dana não tremeu. Custódia, estabilidade, segurança, colocação a longo prazo. Lily sentiu como se alguém tivesse golpeado o peito dela. Você acha que eu não sou adequada? Dana suavizou levemente. Eu não disse isso. Mas você tá aqui, Lily disse, a voz tremendo. E minha filha tá viva só há horas. Eu nem segurei ela ainda. Por favor não tire ela de mim. Mason deu um passo à frente. Senhorita Whitfield, essa mulher quase morreu para proteger os filhos. O marido dela abandonou ela durante a cirurgia. Ela é a vítima aqui, não a ameaça. Dana acenou. Eu tô ciente da condição médica da senhora Hartman. Mas meu trabalho é seguir as diretrizes. E até esclarecermos todas as inconsistências, especialmente a ligação genética com o doador. Eli cortou firmemente. Esse doador sou eu. E tô aqui para esclarecer tudo. Dana virou para ele. Senhor Wolfe, sua presença confirma o que o relatório sugeriu. Que você tem compatibilidade biológica com a criança. Precisamos determinar se essa conexão implica reivindicação paterna ou contaminação médica. O pânico de Lily subiu de novo. Ela é minha bebê, ela sussurrou. Por favor, não fala dela como se fosse algo que pode ser movido por aí. Dana acenou com empatia genuína. Senhora Hartman, não tô aqui para tirar seus filhos. Tô aqui para garantir clareza legal antes de finalizarmos as certidões de nascimento. Adrien se aproximou, a presença dele comandando o espaço. O que você precisa para fechar esse caso? Dana virou o tablet para ele. Documentação do hospital confirmando a transfusão, verificação de DNA e uma declaração detalhando as circunstâncias exatas do colapso meses atrás. Eu vou fornecer tudo isso, Eli disse rapidamente. E eu, Mason adicionou firmemente, vou assinar cada declaração médica necessária. Dana acenou. Bom, isso vai ajudar. Mas ainda tem a questão do Sr. Thatcher. O coração de Lily deu uma parada. Collie, ele foi embora. Ele tá preso. O que complica o registro de custódia, Dana explicou. Precisamos determinar legalmente os direitos futuros dele. Ou a falta deles. Até lá, preciso entrevistar você, senhora Hartman. A respiração de Lily ficou trêmula. Agora mesmo. Eu mal consigo ficar de pé. A expressão de Dana suavizou. É exatamente por isso que precisamos avaliar seu sistema de apoio e estabilidade. Adrien entrou imediatamente. Ela tem um sistema de apoio. Ela tem a mim. Mason adicionou firmemente. E a mim.
Eli acenou. E o que mais for necessário. Dana olhou entre os três homens, surpresa com a parede unificada de proteção ao redor de Lily. Se isso é verdade, ela disse, então essa entrevista vai correr bem. Mason puxou uma cadeira para Dana. Adrien se moveu mais perto de Lily, colocando uma mão firme no ombro dela. Ela fechou os olhos brevemente, tirando força do contato. Quando abriu, o medo ainda estava lá. Mas algo mais firme estava crescendo embaixo. Tudo bem, Dana disse baixinho. Senhora Artman, você tá pronta? Lily engoliu em seco e acenou. Sim. Vou responder tudo. Primeira pergunta, Dana disse, rolando o tablet. Como você descreveria seu estado emocional como mãe custodiante? Lily respirou fundo e frágil, então falou com clareza surpreendente. Eu tô exausta. Tô dominada. Mas também tô viva. E tudo que sobrou dentro de mim pertence aos meus filhos. O rosto de Dana se ergueu levemente. Não aprovação, mas reconhecimento. E quanto à sua rede de apoio? Ela perguntou. Adrien deu um passo à frente. Ela tem família. Mason adicionou. Ela tem suporte médico. Eli terminou. E ela tem proteção. Dana acenou enquanto digitava. Isso é bom. Muito bom. Mas então outro alerta piscou no tablet. Os olhos dela regalaram levemente. Ela olhou para cima. Senhora Artman, teve um novo desenvolvimento sobre o caso do seu marido. O estômago de Lily #roteiro reescrito completo. YouTube, 45 minutos, 6.300, 6.700 palavras. Você já se perguntou até onde uma pessoa pode ir quando tudo que ela amava se transforma em traição? Pois saiba que a história que você vai ouvir agora é sobre uma mulher que enfrentou a morte, descobriu um segredo enterrado por 30 anos e ainda precisou lutar pelo direito de ser mãe. E tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mexer com você de um jeito que talvez você não esperava. Essa é a história de Lily Artman, e eu garanto, você não vai querer perder nenhum detalhe.